Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Insatisfeitos com o governo petista, policiais civis do RN iniciam paralisação geral a partir desta terça-feira. Os policiais civis do Rio Grande do Norte decidiram iniciar uma paralisação geral a partir desta terça-feira 23, após uma Assembleia Geral realizada na noite de segunda-feira 22. Essa decisão foi motivada pela insatisfação da categoria em relação ao tratamento recebido pelo governo do estado. O Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança do Rio Grande do Norte informou que a governadora Fátima Bezerra considera os policiais civis medíocres, devido às propostas apresentadas pelo Executivo, que não reconhecem nem valorizam o trabalho realizado por essa categoria na área de segurança pública. Veja o vídeo. Amigos e amigas policiais civis e servidores da segurança, o governo do estado do Rio Grande do Norte, senhora Fátima Bezerra, vem nos tratando de forma desrespeitosa. Apresentou um percentual de valorização muito abaixo daquilo que merecemos. Nós já tínhamos flexibilizado a nossa proposta, foi construída uma proposta com a direção da Polícia Civil junto com o secretário do próprio governo da ordem de 5 mais 5%, o que totalizaria 10% de valorização. Hoje, em nova reunião, o governo apresenta 5,3%. Por que 5,3%? Porque a senhora Fátima Bezerra considera os policiais civis medíocres e oferece essa proposta medíocre. Então você, policial civil, se dê ao respeito. Não seja apaixonado por uma governadora que te desvaloriza. Amanhã convoco todos vocês para a central de flagrantes, 0 procedimento, 0 boletim de ocorrência, 0 diário operacional. Venha se dar ao respeito. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na central de flagrantes, todos os policiais civis do estado, pessoal do interior que puder comparecer à capital, 0 procedimento também, e venha para a central de flagrante. Policial do interior que não puder vir para a capital, se concentre nas regionais e 0 procedimento. Nada de flagrante, nada de BO, nada de área operacional. 0. Lembre-se, a governadora te trata como medíocre, oferecendo uma proposta medíocre. Portanto, se dê ao respeito e vamos à luta. E Lula supera Bolsonaro mais uma vez. Assista o vídeo. Rapaz do céu, mas esse Lula é competitivo demais. Ele não aceita ficar atrás do Bolsonaro em absolutamente nada. Não está atrás, por exemplo, na questão de queimadas. Superou o Bolsonaro em número de queimadas. Superou o Bolsonaro no número de mortes dos Yanomamis. Superou o Bolsonaro no número de sigilos, decretos de sigilo, coisas que ele falou que jamais faria. Superou o Bolsonaro na distribuição da emenda secreta. Lembra da emenda secreta? Superou. Superou o Bolsonaro nas invasões do MST. Superou o Bolsonaro no aumento de criminalidade. Superou o Bolsonaro na fuga de investimento internacional. Mas tem uma coisa que eu acho que ele ficou muito feliz agora de ter superado o Bolsonaro. Em número de greves. Cara, para pensar por um momento. Você lembra que esse negócio de greve meio que tinha sumido da história, sumido das manchetes nos últimos 5 anos? E aí, de um ano pra cá, começou a aparecer todo dia? É por causa disso aqui, ó. Dá uma olhada. Lula supera Bolsonaro em greves. Ah, mas não é o governo do servidor público, porque, ó, foram 629 greves em 2023, primeiro ano do governo do PT, ante 566 registradas no primeiro ano de Jair Messias Bolsonaro, um aumento de 12%. Lula aumentou 12% de greves do setor público, né? O setor público fez mais greves em 2023, primeiro ano do governo do PT, do que em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, segundo o Globo, dados do Departamento Interestitial de Estatística e Estudos Sociológicos, DIESE.
que monitora a atividade grevista a nível internacional, mostram que foram 629 greves no ano passado, ante 566 registradas no primeiro ano do governo anterior, um aumento de 12%. Os dados revelam ainda que metade das paralisações de 2023, cerca de 47%, foram greves de advertência, com tempo de duração pré-determinado. Ou seja, ou você faz o que a gente quer, ou nós vamos para cima de você. E estamos vendo agora a pior de todas, porque estas são as greves de 2023. Nós estamos vendo em 2024 uma das maiores crises de greve do ensino público, das faculdades e do ensino técnico, desde que eu saiba, me entenda como gente. São dezenas e dezenas de universidades federais que entraram em greve, estão revoltadas com quem? Com esse cidadão que eles ajudaram a colocar no poder, porque esse cidadão não está fazendo reajuste salarial, não está repassando verba para as universidades não estão conseguindo pagar nem mesmo a conta de luz. Acredite nisso, meus amigos. Tem universidade tendo a luz cortada, porque esse cidadão, aquele que veio retornar à educação, a educação voltou, a ciência voltou, esse cidadão simplesmente não está repassando e fez os cortes estratosféricos na educação, deixando assim faculdades sem conseguir quitar a folha de pagamento e muito menos o reajuste que ele prometeu para todas essas pessoas. As greves estão acontecendo hoje em todos os cantos do Brasil. É greve para tudo que é lado. Todos os lados nós estamos tendo greve e esse é o governo da educação, né? Pelo que a gente sabe, pelo que falavam pra gente, esse é o governo da educação. É isso que acontece quando você faz o L nas urnas. Agora tem uma coisinha que eu quero falar nesse vídeo aqui também, que é isso aqui que eu achei muito legal. Olha só. Preço dos alimentos aumentou, dizem 80% dos brasileiros ao IPEC. 80% do povo brasileiro percebe, isso é uma percepção clara, porque o dinheiro deles é contadinho, tá? Que o preço dos alimentos aumentou. Lembra que a história, a picanha vai voltar, o arroz vai voltar, o brasileiro vai voltar a ter 3 refeições? Bom, eu acho que está tendo menos refeições agora, porque 80% está reconhecendo que o preço das coisas estão mais caros. E aí quando se pergunta a essas pessoas, mas quem é o responsável pelo aumento do preço? Olha a resposta da galera, vou colocar aqui para você, ó. Para mais de 40% dos brasileiros, o governo Lula é culpado pela alta dos preços. Agora, dá uma olhada. O governo Lula é culpado pelas altas do preço. Depois vem, a pessoa Lula é responsável por 10% do aumento. Vou ter que aumentar aqui, só para você ver, ó. Vou colocar melhor aqui. Olha só. 10% é o Lula, é a pessoa do Lula. Para 40% é o governo do Lula. Aí, na sequência, 20% não souberam responder, ou não responderam as perguntas, e 0,9% acha que é associada à gestão do Bolsonaro. Então, mais de 50% do povo reconhece que as coisas estão mais caras por causa deste cidadão aqui. Greve, aumento do preço dos alimentos, aumento da criminalidade, aumento das invasões. Faz o L que dá nisso, a gente avisou. Não sei, a gente tentou avisar, o TSE barrou, né, os nossos comentários e os nossos posts. Mas fazer o L é isso, é lamaçar o Brasil inteiro. E é isso que a gente está vendo agora. Eu fico por aqui, um abraço. E Augusto Nunes e Rodrigo Constantino também comentam os desastres do governo Lula no Braddock Show. Assista. O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, teve aí um encontro com grandes nomes do mercado financeiro e ele disse que o Lula é muito mais ideológico agora do que nos 2 primeiros mandatos, né? E o que essa turma que se reuniu com André Esteves ouviu mais? Que Lula perdeu a vontade de governar, que não quer conversar com os deputados. E o André Esteves disse também que Lula dilmou, e o Esteves lamentou a revisão da meta fiscal e afirmou que o que vai pesar na eleição de 2026 é a sociedade indo para a direita, Augusto. E, bom, você mais do que ninguém conhece a história do Brasil, da política do Brasil, está lançando curso sobre isso, e a gente sabe muito bem que economia é sempre decisiva numa eleição, né? Constantino citou aí, o cenário é muito ruim, déficit atrás de déficit, o Lula conseguiu, como o Constantino citou, em 14 meses aumentou a dívida do governo geral em mais de R$1 trilhão, FMI já fez um alerta,
E aí o André Esteves também falou do perigo que vai ser, né, que a gente vai correr a partir da saída do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Claro, o Esteves agora está preocupado com isso, nós estamos há muito tempo, Augusto. É outro bode expiatório aí que o Lula não vai poder usar. Numa manifestação hoje, num discurso, uma discurseira, o Lula me pareceu bem mudado para pior. Ele recomendou ao Alckmin que precisa agir mais, coisa assim. E diz que o Haddad precisa parar de ler livros e conversar com o deputado. Deu bronca já. Deu bronca no neo-socialista Alckmin, e o Haddad é a vítima predileta do Lula, e bem feito aí, porque ele não vai ao cinema sem ordem do Lula. O Haddad, o Constantino foi generoso, né? O derrotado, ele foi derrotado em várias eleições. Né? Ele foi derrotado como candidato a prefeito no cargo, não conseguiu se reeleger, perdeu para o João Dória no primeiro turno, como governador e como candidato a presidente. Isso mostra o quê? O Lula dá todas as ordens e agora ele está querendo extrair do ministério mais medíocre da história, resultados que não virão. O Brasil está numa situação péssima e não tem. Constantino sabe disso muito melhor que eu. Não tem política econômica. Não tem. Então vou puxar então as duas próximas pautas que acabam se relacionando, né? Consta porque tem os números da dengue, né? que tem batido recordes do governo Lula, quase 3,5 milhões de casos da doença, quase 2 mil mortes, e já se sabia que era necessário agir contra isso, já havia sinais de que a dengue viria com força, que precisava ser feito um trabalho de prevenção. Mas a notícia que você encontra aí, Estadão, em outros portais, em outros jornais, governo federal reduziu em 83% a contratação de agentes antidengue quando a epidemia se avizinhava, fora a tal vacina japonesa, essa desenvolvida, né, do jeito certo, testada no tempo correto, que o Lula resolveu não comprar. São as prioridades do governo, né? Aumentou não sei quantas vezes a Lei Rouanet lá para benefício fiscal de artista engajado, né? Então são as prioridades. Agora, o que eu vou comentar sobre essa pauta, Lacombe, é mais chamar a atenção do duplo padrão da mídia, né? E desses artistas também, agraciados com generosas e poupudas verbas públicas, né? Se fosse o governo Bolsonaro ainda, esse mesmo dado da dengue, que é trágico, que é triste, são vidas perdidas, né, já seria suficiente para ele ser rotulado de genocida. Então, isso para mim é que causa espanto. Né? Ou, quer dizer, deveria, mas é o modus operandi, é o método da turma cínica da esquerda. Né? Se acontece com um governo, é uma coisa, se acontece com outra coisa, ou some, ou desaparece, ou está hibernando junto com os ursos polares para não ver Yanomami morrendo, para não ver queimada na Amazônia e por aí vai. Então, isso é que tem que parar. É o que o Augusto trouxe aqui desde o início. Quer dizer, a discussão direita e esquerda é necessária, eu venho disso, eu não fujo desse debate, eu tinha esse debate com o Fiuza muitas vezes lá na Gazeta, mas eu entendo a visão mais cínica de que isso é apenas uma camada, um manto protetor para chacais e hienas avançarem sobre a carniça pública. Eu entendo, mas veja, deixando isso um pouco de lado, ou o sujeito tem apreço pelos fatos e ele tem um mínimo de objetividade e tenta ser imparcial ao analisar o fenômeno, ou ele é um militante. Eu era chamado de blogueiro bolsonarista. Eu sou um cara que há 25 anos defende essas coisas, né? Mudei aqui a colar alguma coisa, virei um pouco mais conservador por uma questão de... Já expliquei isso tudo num livro. Mas o fato é que tem uma coerência, eu sigo princípios, né? Essa turma não segue princípios. Eu não vou chamar o Lula de genocida,
por causa da dengue. Eu vou falar que é um governo incompetente que tem prioridades estranhas. Por que eu não vou chamar de genocida? Porque não é genocídio. Genocídio é você deliberadamente querer exterminar um povo, uma etnia. É isso que ele está fazendo? Não, não é. Então nós temos que ter apreço aos princípios e mostrar que o lado de lá, infelizmente, não tem. E Alexandre de Moraes pediu penico. O ditador está fragilizado e o clima em Brasília está cada vez mais quente. Assista com Paulo Figueiredo. O que está acontecendo no Brasil, né? Porque, assim, vocês estão vendo que os golpes fortes não têm vindo do Brasil. A gente está com muita dificuldade de revidar as agressões à liberdade de expressão dentro do Brasil. A gente está com muita dificuldade. Nós temos aqui o Congresso numa situação muito paralisada, mas, no final das contas, quem vai resolver o problema é o Congresso. No final das contas, quem vai resolver o problema são as instituições brasileiras. Vai ser o Arthur Lira, vai ser o próprio STF, vão ser os jornais brasileiros, eles é que vão resolver a situação. A pressão internacional ajuda, mas não vai ter uma intervenção americana. Os Marines não vão desembarcar no Brasil e retirar o Alexandre de Moraes de lá. Isso não vai acontecer, ninguém quer isso. Nosso país precisa resolver os nossos próprios problemas. O que a gente quer é que os Estados Unidos sejam uma força para o bem, a Europa seja uma força para o bem e, principalmente, parem de ser uma força para o mal. Então, o que aconteceu nos últimos dias, a gente pode ver. O Alexandre sentiu o golpe. É claro que ele está sentindo. Tanto está sentindo que ele foi pedir pinico, justamente onde ele sabe que ele precisa barrar, que é o Congresso. Não é normal. O que o Alexandre foi fazer dentro do Congresso? O que ele foi fazer com reunião com o Pacheco? Com o Lira, com o Arthur Lira? O que ele foi fazer? Então, vejamos, né? Você tem reunião de Alexandre para Lira. Reunião de Alexandre com Lira. Temos Barroso ligando para Lira para saber a reunião com Pacheco. Em meio ao conflito entre o Judiciário e o Legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira. O objetivo foi distensionar o clima das últimas semanas e defender a necessidade de um diálogo amplo do Congresso com a Suprema Corte. Ora, não estaria havendo ligação para distensionar se isso não tivesse acontecendo. O telefonema ocorreu logo após a conversa entre o presidente da Câmara e o Alexandre de Moraes. A ideia é que nos próximos dias o encontro com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. É de autoria do Pacheco a PEC das drogas, aprovada nessa semana, que proíbe a posse e porte de entorpecentes. A aprovação ocorre em meio ao julgamento na Suprema Corte sobre descriminalização. O Palácio já foi informado que há maioria na Câmara dos Deputados em apoio à medida. Lira, no entanto, diz que antes de votar ela quer discutir o tema com a Suprema Corte. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. Recentemente, Lula defendeu a magistrados uma reaproximação com o Senado. Eles estão tentando se recompor porque estão vendo que a situação está feia. E nesse meio desse contexto, a gente viu uma disputa entre Barroso e Alexandre de Moraes através do protegido dele lá, o Salomão. No caso da CNJ, da juíza lá da Lava Jato. Uma disputa onde Barroso contrariando o Salomão. Um preposto do Alexandre de Moraes. Vimos notícias na semana passada sobre tensão entre o Barroso. A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre isso. A gente não sabe onde é que isso vai terminar. O que a gente precisa nesse momento é fundamental. Vai ser um grande feito. A instauração da CPI do abuso de autoridade. Só que parece, segundo diz a CNN Brasil, que o Lira disse ao STF que não pretende instalar a CPI contra o Supremo. Sinalizou que não pretende instalar nenhuma CPI contra a Corte. A CPI não é contra o Supremo. CPI é contra abuso de autoridade. Isso depois de Lira sinalizar a lideranças partidárias que pretende analisar a abertura das CPIs, dentre as quais uma para apurar eventuais abusos de autoridade. Então o Lira está dizendo para o STF que não pretende abrir CPI contra o Supremo, mas está dizendo para os deputados que pretende abrir, que já os requisitos constitucionais já estão cumpridos, a CPI para apurar eventuais abusos de autoridade por parte do STF. Qual foi a ameaça que o STF fez ao Lira?
O STF fez a ameaça de, basicamente, inutilizar a função do Lira. Porque eles dizem o seguinte: olha, se vocês aprovarem a CPI, a gente vai dizer que ela é inconstitucional e a CPI vai ser desinstalada. E aí, de novo, você vai ter uma tensão entre os poderes. Porque o presidente da casa vai falar, pô, que autoridade que eu tenho? Então, por isso que está havendo essa conversa. O que eles dizem? O argumento é que uma CPI para apurar outro poder, segundo o STF, em uma das conversas foi falado ainda que a CPI para apurar outro poder era inconstitucional e que o STF certamente barraria a sua instalação. Ou seja, o STF não quer nem que investiguem se eles estão abusando de autoridade. Sinal que os caras têm medo. Sinal que os caras não querem. Se eles quiserem, eles deixavam a CPI correr solta. E é verdade? Eu falo, pô, pelo amor de Deus, ninguém tem Google. Pô, alguém procura aqui, de 1999. CPI do Judiciário investigou 9 casos. Ninguém lembra do Nicolau Lalau, o juiz. Como assim CPI não pode investigar outros poderes? Praticamente todas as CPIs são contra atos do Executivo. Outro poder. O Poder Judiciário não é imune à fiscalização e pesos e contrapesos, freios e contrapesos dos outros poderes. Que loucura é essa? CPI investiga o objeto. E sim, há CPI contra o Judiciário, como já houve em 1999, muito importante, a CPI do juiz Lalau, que hoje teria sido, ninguém mais lembra dessa história, mas teria sido coisa pequena. Está aqui na decisão, e ela é citada na própria decisão, no próprio pedido feito aqui pelo Marcel Van Hatten, do Novo, no pedido feito no requerimento de abertura da CPI. Tá lá, eu recomendo a todos que leiam. Tá aqui a cópia do documento. Tudo isso para dizer que o clima, assim, eu vou dizer para vocês, há um mês nós estávamos discutindo prisão de Bolsonaro. Hoje nós botamos milhões de pessoas nas ruas, nós tivemos Elon Musk entrando na briga, decisões do Alexandre expostas, Comitê do Judiciário dos Estados Unidos, audiência marcada dentro do Congresso americano, entrevistas, assim, o Brasil no discurso o tempo inteiro. Jornais se manifestando pela primeira vez, jornais da velha mídia se manifestando pela primeira vez contra o Alexandre e sinais de tensões dentro do STF. Pô, tá resolvido? O Alexandre vai cair? Volto a dizer, tenham paciência, tenham calma. Não vai ser do dia para a noite. Não vai ser do dia para a noite. Lira aponta jogo duplo do Planalto e desgaste de sua imagem. Os recentes movimentos políticos do Palácio do Planalto estão intensificando as tensões com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Conforme declarações do governo, sugerem que questões de articulação política foram resolvidas. Lira tem apontado nos bastidores sua insatisfação, acusando o executivo de fazer um jogo duplo, o que, em sua visão, visa desgastá-lo e pintá-lo como uma figura política enfraquecida. No decorrer da última semana, Lira comentou sua frustração com vazamentos feitos pelo próprio governo que tocam em temas sensíveis, como a portaria recente que amplia o papel da Secretaria de Relações Institucionais na gestão de emendas parlamentares, e um alegado encontro futuro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não foi formalizado. Segundo a analista Débora Bergamasco, até esta segunda-feira 22, não havia sido feito nenhum convite oficial para tal reunião, e também contaria com a presença de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. De acordo com a CNN, Lira chegou a comentar ironicamente sobre a cobertura da imprensa acerca desta questão, indicando sentir-se politicamente desvalorizado. Parece que não estou com muita moral. Lira acredita que a estratégia de Lula visa desestabilizar a relação com o Congresso e diminuir sua influência política. Enquanto isso, o Planalto teria comemorado discretamente o sucesso dessa tática, que fortaleceu a posição do ministro Alexandre de Padilha na liberação de emendas. Meus amigos, o clima está quente em Brasília, e Arthur Lira pautar o impeachment de Lula não seria nenhuma surpresa neste momento. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal
e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.